Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa com mais um vídeo com o nono ano. Vamos lá, nono ano? Vamos falar sobre ginásticas? Então vamos lá. Então as ginásticas, elas são caracterizadas por movimentos corporais que exigem da sua estrutura física para executar habilidades gímicas. E nisto, elas são classificadas como ginásticas competitivas e ginásticas não competitivas. As ginásticas não competitivas são todas aquelas ginásticas em que não há necessidade de ter uma organização de competição, ou seja, ela está pautada em outras instâncias, sejam as instâncias características de condicionamento físico, tenham melhor qualidade de vida, melhoria da saúde, tem a participação de todos nessa prática, esteja presente o entendimento e a consciência das possibilidades que seu corpo pode ter. Então ela é pautada dessa forma. Já as competitivas, elas são estruturadas em 4 exemplos, que são ginástica artística, rítmica, de trampolim e acrobática, em que tem suas competições específicas com seus movimentos característicos. Falando mais sobre a não competitiva, ela está classificada em ginástica de condicionamento físico, em ginástica geral e de consciência corporal. A de condicionamento físico, ela está mais pautada aos exercícios que vão trazer um melhor da qualidade de vida e da saúde. A ginástica geral, a movimentos que estão mais com maior preocupação em relação à saúde mental, psicossocial, ou seja, da participação das pessoas, e a de consciência corporal, do entendimento das suas valências físicas e como isso vai impactar tanto na saúde como no seu bem-estar. Então vamos iniciar falando sobre a de condicionamento físico, depois falaremos sobre exemplo da geral e, por fim, exemplo da ginástica de consciência corporal. Iniciando pela musculação, que é a mais conhecida de condicionamento físico, que é uma prática de exercícios resistidos, ou seja, de resistir a determinada força oposta, ou seja, uma resistência, seja com pesos ou o próprio corpo, e que tem várias características, como a hipertrofia, como perda de peso, e tantos outros ganhos, como nas capacidades coordenativas, como na capacidades físicas. Ela pode ser executada sobre várias formas. Temos o step, também o exemplo do step, que é os exercícios, são os exercícios feitos sobre uma plataforma, então eles vão subindo e descendo a plataforma de forma coordenada, isso com a utilização de música. Esse step ele pode ter uma altura menor ou pode ter uma altura um pouco mais elevada para dificultar e aumentar a intensidade do treino. Temos também os exercícios de CrossFit, que é uma marca patenteada, ou seja, tem um dono desta marca, em que utiliza movimentos de força, de levantamento olímpico, de exercícios da ginástica, para fazer a sua execução de movimentos. E existem alguns protocolos a serem feitos por ele. Temos também como exemplo a ginástica aeróbica, que utiliza a temática com as músicas, geralmente em grupo, e são feitos vários movimentos ritmados com os braços, com as pernas, todos em sincronia na participação de todos. Temos outro exemplo também, que é a hidroginástica, que é essa ginástica feita dentro da água, ou seja, para diminuir o impacto nos movimentos. Então as pessoas que estão em reabilitação é um bom caminho procurar a hidroginástica, porque ela traz menos impactos às articulações, e para a pessoa que tem um peso corporal também, vai fazer um peso corporal maior, vai também diminuir esse impacto nessas articulações, nesses membros, nessas conjunturas de ligamentares. Então é bem indicado para a terceira idade, pessoas que estão em reabilitação ou reiniciando os treinamentos. Temos também o exemplo do HIIT, que é o exercício o treinamento intenso de alta intensidade,
ou treinamento intervalado de alta intensidade, perdão, em que ele utiliza vários movimentos corporais com utilização de pesos ou não, mas em que há uma demanda de exercício atrelado ao descanso, então sempre há um tempo de exercício fixo com tempo de descanso fixo, em que sua capacidade física ela vai ser levada ao máximo, o máximo possível que a pessoa possa atingir, vai ser pautado nas frequências cardíacas e vai ser executado dessa forma com a diversidade de movimentos. Temos também o exemplo do spinning, que é o exercício feito através de uma bicicleta que fica fixa, em que tem várias velocidades diferentes. Então eles vão fazendo seus movimentos com intensidades diferentes, geralmente de forma intervalada. E quanto à ginástica geral, nós temos o exemplo da ginástica para todos, que é muito comum em pessoas da terceira idade ou em jovens que estão iniciando alguma prática, ou em pessoas que em si querem fazer movimentos diferentes. Então eles fazem vários movimentos de habilidades gímicas, como saltar, como se equilibrar, como fazer pontes, rolar. Isso tudo nas apresentações que são feitas de forma livre, para que as pessoas possam utilizar da criatividade e principalmente da participação com a socialização, ou seja, esse agir junto com o outro. Já nas atividades de ginásticas voltadas à consciência corporal, nós temos o Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial em que pode ser praticada dessa forma para entender qual as suas valências em relação à força, em relação à leveza, à velocidade, à agilidade dos movimentos e ao entendimento cardiorrespiratório de seu corpo. Então ele é feito dessa forma, muito adepto da terceira idade, mas outras idades também utilizam, mas a terceira idade pelo fato de serem movimentos mais leves que condizem com a sua atual conjuntura de agilidade de movimentos. Temos também o Pilates, que foi um método desenvolvido por Joseph Pilates lá em 1920. Então ele fez esse método para tratar reabilitações. Inicialmente foi voltado apenas para a fisioterapia, mas hoje em dia é tratado como um exercício corporal. Então, pessoas que estão se reabilitando, que estão iniciando os treinamentos físicos, que querem um trato melhor na postura, na estruturação da coluna, pessoas que estão em período de gestação. Então, todas essas opções de fortalecimento do core e da região da coluna pode ser utilizado fazendo a execução do Pilates. Assim como também a yoga. A yoga também é uma prática de exercício corporal de consciência, ou seja, você vai entender o que você pode fazer em relação à flexibilidade, em relação ao entendimento das suas forças, do seu equilíbrio corporal e assim vão entendendo como é que o corpo age em relação à respiração, à concentração, em relação à resistência neuromuscular e tantas outras possibilidades com a yoga. Então é isso. Então quais são as semelhanças que elas têm? Dentre todos esses modelos que nós falamos, que semelhanças elas possuem? Então elas possuem capacidades físicas, então todas elas utilizam capacidades físicas nas suas movimentações, são executadas em ambientes diversos, podem ser em ambientes fechados, ambientes abertos, como estúdios, academias, ginásios, piscinas abertas, campos, possuem intensidade adequada, ou seja, uma intensidade adequada para aquela realidade. Então, uma prática de Tai Chi Chuan vai ter uma intensidade adequada para aquele público, assim como também um HIIT vai ter uma intensidade adequada para aquele público. E elas proporcionam melhoria da qualidade de vida, seja com atividades mais vigorosas ou mais concentradas e menos intensas, elas trazem a oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Se elas possuem semelhanças, então também possuem diferenças. E quais são essas diferenças?
Elas estão pautadas na progressão da intensidade, ou seja, as atividades de condicionamento físico geralmente eles iniciam com a demanda mais baixa de intensidade, vão para moderada até atingir alta intensidade, isso com um período de ciclos de treinos. A periodização e a duração é de forma diferente. Algumas atividades acontecem somente 2 vezes por semana, 1 vez por semana, outras acontecem todos os dias, umas duram 30 minutos, 20 minutos, outros duram 1 hora, 2 horas, então tem essa diferença. A socialização, as atividades de condicionamento físico, as individuais, geralmente não trazem tanta socialização assim, ou melhor, com intenção. Já as práticas corporais coletivas trazem mais, seja da ginástica geral ou até, por exemplo, da ginástica aeróbica. Elas utilizam o equipamento de forma diferente, então umas utilizam equipamentos para poder fazer os exercícios, outras utilizam os equipamentos para trazer mais estética, beleza, como é o caso da ginástica para todos, e outras nem utilizam, como é o caso da yoga, como é o caso do Tai Chi Chuan, que não utiliza nenhum tipo de equipamento. E elas têm um padrão de valorização estética diferente. Então as ginásticas de condicionamento físico geralmente buscam essa valorização estética. As ginásticas para todos, que são aqui a ginástica geral, ela não tem tanta preocupação quanto a isso. E a ginástica de consciência corporal preocupa-se um pouco com a estética, mas preocupa-se principalmente com o entendimento das possibilidades corporais que a pessoa possui. E elas trazem diversos benefícios, como redução de peso corporal, de gordura, melhora da força, tônus muscular, aumento da flexibilidade nas atividades que são específicas para isso, fortalece os ossos e as articulações, diminui a pressão arterial durante as práticas e também depois de forma adaptativa, caso a pessoa não seja hipertensa. Melhora o quadro diabético para as pessoas com diabetes, ou seja, utiliza as fontes de energia disponíveis, diminuindo o índice glicêmico, diminui o colesterol total, além de aumentar o de alta intensidade, ou de alta densidade, melhor dizendo, promove o fluxo de sangue para o cérebro, oxigenando o cérebro, fazendo com que as capacidades de memorização, de liberação de várias substâncias possam ir para o nosso corpo, libera endorfinas, que aumentam a sensação de prazer e bem-estar, melhora a autoestima dos praticantes, faz com que a pessoa tenha um melhor equilíbrio e postura, principalmente nas de consciência corporal, dá mais energia e resistência nas atividades que estão voltadas a essa questão de resistência, e que energia, pois todos os exercícios físicos produzem energia, melhora o sono e a memória, reduz a ansiedade e o estresse, pois libera serotonina e endorfina, e previne doenças crônicas, como já dito, a hipertensão e o próprio diabetes e também a obesidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Nós falamos aqui sobre as ginásticas. Essa foi mais uma aula com o professor Roberto Barbosa. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. E até a próxima.